A pequena história da minha longa história, vida de Dom Lefebvre contada por ele mesmo. O capítulo geral extraordinário e a demissão. Após o concílio, o Papa exigiu que todas as congregações religiosas fizessem um capítulo geral extraordinário a fim de adaptar suas constituições ao concílio. Era bem vago, nada fácil e perigoso, muito perigoso. Em 1968, todas as congregações, inclusive a nossa, deveriam reunir este capítulo. Tendo sido eleita por 12 anos, isto é, de 1962 a 1974, nada me obrigaria, em 1968, a demitir-me. Eu deveria permanecer como superior geral ainda por 6 anos. Porém, deparei-me com uma verdadeira revoluçãozinha dentro da congregação. Membros do capítulo geral, principalmente os holandeses, manifestaram seu desejo de que as constituições não fossem mais aplicadas, antes mesmo que fossem modificadas, e que as mudanças fossem aprovadas pela congregação dos religiosos. Mesmo com esse capítulo geral, as congregações deveriam propor a mudança de constituições à congregação dos religiosos, que a aprovaria ou não. Mas lá não. Mesmo sem nenhuma autorização da congregação dos religiosos, queriam que o capítulo fosse presidido por um triunvirato. Eu, que era superior geral, não presidiria o capítulo, mesmo considerando que nas constituições estivesse bem regulado que cabia ao superior geral a direção de todos os trabalhos do capítulo geral. Quando soube desse desejo, quis fazer uma votação, e se a votação fosse favorável a este triunvirato, desta mudança radical no capítulo geral, bem, veríamos. Resultado: houve uma maioria a favor do triunvirato, impondo praticamente a eliminação do superior geral. Seria o triunvirato que conduziria o capítulo, o qual 3 padres para dirigir a reforma da congregação conforme o espírito do concílio. Senti perfeitamente que tudo seria bagunçado, completamente mudado, que um espírito novo se instalaria na congregação, espírito que eu não podia admitir, contra o qual lutara no concílio. E pensar que, como se fosse ainda o superior geral, teria de assinar todos estes atos, que no fundo consagravam a demolição da congregação, e que na história da congregação se diria que foi Dom Lefebvre quem, praticamente por sua assinatura, era o responsável. Isso eu não poderia aceitar. Então, após votar, como de qualquer maneira eles quisessem tomar o meu lugar, fui embora, tomei meu carro, voltei à casa-mãe. Antes, fui até a congregação dos religiosos para falar com o cardeal prefeito e perguntar a ele se estava de acordo com coisas como aquela, se era uma coisa admissível. O cardeal Antoniucci não estava. Encontrava-se em visita à América do Sul naquele momento e foi o secretário da congregação, segunda pessoa depois do cardeal, que me recebeu. Expus-lhe o caso. Estás de acordo ou não? Ele respondeu-me: Vós sabeis, depois do concílio é preciso compreender. Sobre o assunto, saiba que o superior geral da congregação dos redentoristas veio ver-me pela mesma questão. Quis se mudar, enfim, as pessoas que dirigem o capítulo geral. Então, aconselhei ao superior geral que fizesse uma viagem à América e depois ele me aconselhava a fazer uma viagem à América, abandonar minha congregação, eu, o superior geral, abandonar o capítulo geral a si mesmo. Mas isso é insensato. Disse para comigo: agora essa não vou nem mesmo discutir com este secretário. Se é assim, é inútil. Voltei para o carro, segui para a casa-mãe e redigi uma bela carta ao Papa, dizendo que me demitia diante do que me era pedido, face à situação que se desenvolveu na congregação e que não me sentia capaz de tomar a responsabilidade de semelhante transformação.
Minha demissão foi aceita. Eu não era mais superior geral e não podia mais ficar na congregação, num meio revolucionário. Aquilo me era absolutamente impossível. Então, palavra de honra, procurei um endereço em Roma, onde pudesse me abrigar. E me refugiei nos padres lituanos, na Via Lituânia. Esses padres lituanos tinham um seminário e, defronte ao seminário, do outro lado da rua, uma espécie de hospedaria, na qual ficavam os padres da Lituânia que vinham e alguns padres residentes que trabalhavam em Roma. Pedi se poderiam aceitar-me. Muito gentilmente eles me acolheram. Então, resolvi alguns negócios pessoais e instalei-me nessa hospedaria dos padres lituanos, da qual se ocupavam as irmãs alemãs de Santa Catarina. Essas irmãs têm grandes hospitais em Friburgo e Alhures. São muito numerosas e aceitaram receber o encargo do seminário lituano e dessa hospedaria dos padres. Travei conhecimento com essas irmãs, muito gentis, muito delicadas. Havia no meio delas algumas brasileiras que vieram do estado de Santa Catarina. Eu me encontrava instalado lá, e durante esse tempo não tinha mais cargo. Mantive certas relações com os padres que conhecia bem, no capítulo geral e no conselho geral. Mas tudo tinha mudado, evidentemente, depois da minha partida. A congregação da propaganda pediu-me que os ajudasse cuidando da questão do catecismo na África. Fui, mas por breve tempo, porque depois... Bem, vocês conhecem os fatos. Não se vale a pena continuar com as conferências, pois chegou-se ao fundo. Fui visitar esse seminário interdiocesano. O superior recebeu-me amavelmente. Ele me disse: Excelência, recebemos estudantes leigos. Queremos ainda alguns jovens seminaristas, melhor ainda se eles frequentem a universidade. Não tem problema, mas saiba bem que aqui não há nenhuma formação especial para os seminaristas. Aqui é como uma pensão. Eles fazem o que querem, se organizam como querem, podem muito bem ter um regulamento a seguir e segui-lo. Podem muito bem praticar os exercícios de piedade entre eles, juntos na capela, sem problemas. Mas da nossa parte não esperem nada. Nós os alojamos, alimentamos, mas não fazemos mais nada. Pensei. Volto a encontrar a mesma situação da casa dos padres do Espírito Santo. A liturgia oficial será agora uma liturgia nova, e depois tudo mais será mudado. Por isso, não vale a pena que eles vão para lá. Não há disciplina. Podem sair não importa quando, até mesmo à noite. Isso não é possível. Não posso aceitar a responsabilidade da formação de seminaristas em tais condições. Que fazer? Tinha que se encontrar uma solução. Sabendo que eu me ocupava com os seminaristas, o padre Philip, dominicano, e o senhor Bernard Fay, um leigo, ambos professores na universidade, o abade Halterive e um outro leigo, também nosso amigo, que ensinavam em Friburgo, pediram para me visitar. Queria conversar um pouco sobre essa questão da formação dos seminaristas. Eles se interessavam e indagavam se não haveria um meio de fazer qualquer coisa. Então, fizeram-me ir à casa do senhor Bernard e insistiram comigo. Excelência, é preciso que façais algo. Não podeis deixar estes seminaristas assim. Nós nos encarregaremos de vos mandar outros, não é difícil. Com certeza, conhecemos muitos outros que desejam ter uma formação séria. Respondi. Estou com 65 anos, é preciso recomeçar tudo. Bem, gostaria muito de me interessar por esses seminaristas. Quero muito encontrar o dinheiro para lhes pagar a pensão.
Quero muito orientá-los para que façam bons estudos. Quero muito ajudá-los. Que encontrem um padre, um arrecadador, que se dedique um tanto a eles. Algo assim eu desejo. Mas eu, agora, estou em Roma. Não tenho intenção de deixar Roma. Diante deste projeto, que não me atrai de todo, uma vez mais ainda foi a providência que me obrigou a ir em frente. Eu disse: bem, escutai, é simples. Vós insistis, será Dom Charriere quem decidirá. Conheço Dom Charriere, o bispo de Friburgo. Vou visitá-lo. Se ele me encorajar bem, verei se posso organizar alguma coisa para esses seminaristas. Mas não era ainda, de modo algum, uma questão de se fazer uma fraternidade. Simplesmente ocupar-me de maneira mais particular desses seminaristas. E depois, se Dom Charriere não tiver de acordo, então não faço nada ou farei o que ele me disser. Fui visitar Dom Charriere e expus-lhe a questão. Ele me disse: sim, sim, com certeza. Vós sabeis, a situação é muito grave. Vós vereis, as coisas vão piorar. Fazei, eu vos suplico. Buscai algo aqui na cidade, alugai uma casa, ponde lá vossos seminaristas e vos ocupeis deles. Sem isso não terão formação. É preciso fazer alguma coisa por eles. Não se deve abandoná-los. Está bem, respondi. Considerando que sois a voz da providência, vai-se ver o que se pode fazer. Vou refletir e depois buscar se pode encontrar um provedor. Então, com nossos amigos de Friburgo, nos pusemos à procura para ver se poderíamos encontrar para alugar um lugar na cidade onde pôr nossos seminaristas, a fim de que eles estivessem numa disposição mais de acordo com a formação que desejávamos lhes dar. Uma verdadeira formação, uma formação de seminaristas com uma capela, com a missa, com conferências intelectuais, com um regulamento, uma disciplina e etc. Uma obediência de seminário. Estrada de Marly. Encontramos algo nos padres de Dom Bosco, na estrada de Marly. Os padres aceitaram me alugar, praticamente, um pavimento de sua casa, onde se poderia pôr uma capela, os quartos, ali se poderiam alojar uma dezena de pessoas. Aceitamos também nos dar um refeitório à parte. Eles alojavam os estudantes na esperança de que um ou outro pudesse ter vocação salesiana. Mas, de fato, ainda não havia quase nenhuma vocação. Era, se concordam, como um lar de estudantes que foram estudar na cidade. Porém, o lar não estava lotado. Então, os padres salesianos que o administravam sós ficaram contentes, certamente, de alugar uma parte do imóvel, porque isso lhes dava renda para equilibrar seu negócio. Ele recebeu-nos gentilmente. Tivemos sempre bom entendimento com ele durante o ano que se passou lá. Começou-se tratando de ver quem viria. O abbé Lagner, o abbé Tissier, o abbé Pelabeuf e mais 6 outros, mandados pelo padre Filipe, e outros amigos de Friburgo, no começo eram 9. Tentei encontrar um padre para me ajudar, porque ainda estava ocupado em Roma com a propaganda. Não pensava, aliás, em me entregar completamente a essa obra. Esses seminaristas fariam seu estudo de filosofia, de teologia, na Universidade de Friburgo. Não haveria curso de seminário, propriamente dito, nessa casa de Dom Bosco. Seria, sobretudo, uma disposição espiritual para ajudá-los a tocar seus estudos e também se formar espiritualmente e sacerdotalmente. Então, encontrei o abbé Clerc, que veio me ajudar por um certo período.
Em outubro de 1969, foi, portanto, o começo dessa pequena morada. A providência, ainda uma vez, me punha nos caminhos que não seriam, no que parecem, os meus. Mas eu os trilhei. Uma doença estranha. E depois, eis que caio doente, bem doente mesmo, partir de 8 de dezembro. Estava em Roma, gripado, uma gripe horrível, a gripe Hong Kong. E não sei que doença contraí, estava indisposto, doía o fígado, doía o corpo todo, dormia mal. Fui obrigado a me tratar, não poderia fazer de outra maneira. Fui para a casa dos padres do Espírito Santo repousar um pouco durante algumas semanas, contando com o abbé Clerc para cuidar dos seminaristas. Mas meu estado de saúde só piorava. Então, dessa vez, tive que me internar num hospital em Friburgo. Acreditem, pensava que ia desaparecer. Não podia comer, tinha a língua completamente ressecada, uma língua de madeira, poderia dizer. Não podia beber mais nada. Os doutores, exames, vocês sabem como é. Exames em cima de exames. Tudo era analisado. Nada tendes, nada tendes. Não tendes nada, mas, no entanto, eu não podia mais comer, emagrecia, estava desanimada. Aí, resolveram fazer uma sondagem no estômago e no fígado. Não sei quem teve essa ideia, felizmente. Foi a providência, suponho, e em todo caso, descobriu-se que eu tinha parasitas. Parasitas que estavam a ponto de me roer o fígado. Estrongilíase. Mandaram analisar as amostras no Instituto Tropical de Balé. E a resposta foi: estrangiloides, é necessário que ele tome tal e tal medicamento para expurgá-los, e depois de um pouco de convalescença, pode dar alta. Onde foi que contraí aquilo? Não sei dizer. Falaram, ora, na África, certamente. Mas a África já tinha se passado muito tempo que a deixara. Não era possível. Então fostes envenenado. Por que não? Não sabia responder. Mas então surgiu a resposta mais divertida da minha irmã Marie-Thérèse da Colômbia. É uma teimosa. Foi buscar no dicionário médico Larousse a definição do termo Strogle. Parasita que se encontra geralmente nos porcos e que não se descobre senão após a autópsia. Oh, estou bem arranjado. Ela ficou muito contente ao descobrir a coisa no Larousse de medicina. Felizmente não se descobriu isso após a autópsia, mas antes. Então fui tratado e felizmente me curei. Pude aí retomar um tanto o trabalho com os seminaristas. Porém, acreditava que o bom Deus não queria que eu fizesse essa obra, porque no estado que encontrava. E novas provas aconteceram. 3 seminaristas se foram, depois um quarto. Chega o fim de maio e não resta mais que o abbé Laugner, o abbé Tissier e o abbé Pelabeuf. Meus caros amigos, eu disse, creio que no ano que vem ireis vos instalar no seminário interdiocesano que se visitou ultimamente. Tentareis vos organizar vós mesmos a fim de fazer um pouco de exercício de piedade e outros. Não vou mais prosseguir como estamos, não vale a pena. A experiência vai se acabar. Então o abbé Laugner e o abbé Tissier disseram sobretudo: Não é necessário parar. Não queremos ir para essa casa onde não tem nada. Não queremos ser formado como se faz lá. Não. Vamos continuar. Pode ser que alguns venham.
nunca se antecipara à providência. Chegou-se ao fim e ao começo. Ao começo da fundação da fraternidade e ao fim do meu périplo, após a congregação. Foi aí que padres como o Abbé Lagner e o Abbé Cotard, os abbés que estavam no seminário francês em Roma, e outros, uns 5 ou 6, vieram me visitar e contar a situação do seminário francês, onde tudo ia de mal a pior. Nada de disciplina, o seminário saindo à noite, nada de batina, uma mudança na liturgia a cada semana. Havia uma equipe litúrgica encarregada, cada semana, de inventar uma novidade. Reinava, verdadeiramente, uma desordem incrível nesse seminário francês, que conheci próspero e do qual guardei tão boas lembranças. Então, esses jovens seminaristas insistiram para que eu fizesse alguma coisa por eles, sabendo que daí para frente eu estava livre. Pessoalmente, não precisava reencontrar um trabalho. Estávamos em 1969 e eu tinha quase 65 anos. Não era o momento para que eu começasse qualquer outra coisa. Muitas pessoas se aposentam aos 65 anos. Então, eu tinha direito a fazer da mesma maneira. Diante da insistência, resolvi cuidar deles, mas sem nunca pensar em fundar nenhuma sociedade. Longe de mim tal ideia. Friburgo. Quando era superior geral, mantive contato com a Suíça e com a província da Suíça, que tinha uma casa destinada ao acolhimento de estudantes e para mandá-los cursar a Universidade de Friburgo. Conhecia bem Dom Charrière, ele veio a Dakar quando eu era arcebispo, o conhecia pessoalmente. Com ele, era possível um entendimento a fim de colocar esses poucos seminaristas no Seminário dos Padres do Espírito Santo, em Friburgo, para que eles pudessem prosseguir seus estudos na universidade. Vi ali a solução mais simples. Então, cheguei até mesmo a mandar alguns imediatamente, a fim de retirá-los do meio no qual se encontravam. E eu fui, 1 ou 2 vezes, a Friburgo, naquele tempo, para ver como andavam as coisas. Mas lá também se fez ajornamento. Lá também se fizeram mudanças. Eles não se agradavam mais da comunidade dos padres do Espírito Santo, porque se estava em vias de mudar a liturgia, usava-se trajes civis, não havia mais disciplina. Oh, disseram eles, não se vai ficar muito tempo. Não se tem mais formação, não nos dão nada, nem conferência espiritual, nada absolutamente. Não se pode ficar com aquilo lá. Oh, aquilo é aborrecido, pensei. Então fui visitar Dom Charrière e perguntei a ele se não dispunha de algo, mesmo em Friburgo, que fosse melhor que essa casa dos padres do Espírito Santo, onde os poucos seminaristas dos quais cuidava pudessem encontrar moradia e uma certa formação. Ele me respondeu: Sabeis, Excelência, a situação atual é muito má. Piora a cada dia. E eu estou muito pessimista quanto ao futuro, mesmo da diocese e da formação sacerdotal. Estou pessimista, não sei como as coisas vão mudar. Em todo caso, temos sim um seminário interdiocesano que serve a todas as dioceses da Suíça e que recebe até mesmo estudantes civis. Em consequência, bem poderia receber também os vossos estudantes. Pois é, pode ser. Vamos lá ver. E depois, durante o mês de junho, recebi 11 pedidos. 11 pedidos, não é possível. Então é preciso que eu prossiga. Não se pode fazer nada. De repente, nossos amigos, o Abbé Lagner e o Abbé Tessier, me disseram:
Excelência, o que acontecerá depois? Quando se deixar o seminário, o que se vai fazer? Pois bem, voltareis às vossas dioceses e depois trabalhareis nas vossas dioceses. Mas então o que fazer? Seria necessário que continuasse juntos, que se criasse uma sociedade que nos reunisse, depois tentar encontrar um bispo que nos aceite e permita continuar a tradição, trabalhando juntos, não de outra maneira. Está aí, como disse, tenses talvez razão. Tentaremos fundar uma sociedade. Mas seria preciso, contudo, que Lea fosse aprovada. Primeiro, vamos fazer os estatutos. Redigi então os estatutos da sociedade e, ao levá-los ao Dom Charrière, me dizia: se Dom Charrière aceita, tudo bem. Ficaria surpreso, no entanto. Ele sabe que somos pela tradição. Ele, de qualquer forma, termina seu tempo. Deseja renunciar no mês de janeiro próximo. Ele não vai se engajar num caso como este. Enfim, vamos ver. Bem, vou examinar isto, disse-me. Volte depois das férias, será visto. Enquanto isso, que se fará com os 11 jovens, vindos por último, e os 3 seminaristas que ainda estavam lá? Os salesianos não queriam mais ficar conosco. Eles compreenderam que éramos pela tradição, posto que não queríamos adotar a missa nova. O padre disse ao seu provincial: vós sabeis, são tradicionalistas, não querem a missa nova, dizem sempre a missa antiga, então não se pode mantê-los em nossa casa. Isso não é possível. Informaram-nos no fim do ano, acabaria. Era necessário, pois, procurar uma outra casa. La Vignetas. Depois o bom Deus nos deu, em Friburgo, essa magnífica casinha de Vignetas, para lá transferirmos os afazeres no fim do mês de junho, e lá também os seminaristas puderam prosseguir como tinham começado na casa dos salesianos. Mas para os 11 novatos era preciso prever uma espécie de noviciado. Onde alojá-los? Buscou-se ao redor de Friburgo, por toda a parte. Estava difícil encontrar. E eis que da França me disseram: e de ver mestre Lovey. Existe no Valais uma casa que ele poderia talvez pôr à sua disposição. Uma casa que pertenceu aos monges do grande São Bernardo. Mestre Lovey mora em Fully. Eu não conhecia mestre Lovey, mas Fully me lembrou de algo. Conhecia bem o cura Bonvy, que lá era um dos meus antigos confrades do seminário francês. Havíamos nos reencontrado muitas vezes. Então fui a Fully visitar o cura Bonvin e lhe disse: conheceis o mestre Lovey? Certamente o conheço. Por quê? Bem, parece que ele tem uma casa que poderia pôr à nossa disposição para uma espécie de noviciado, um ano de espiritualidade. Gostaria de saber se realmente seria possível. É fácil. Vamos convidá-lo, almoçaremos juntos e depois avalieis, conversareis. Mestre Lovey chegou. Foi a primeira vez que o encontrei e ele me disse: sim, é verdade, temos uma casa em busca de uma destinação. Os monges do grande São Bernardo venderam sua casa em Econe, que era sua casa destinada à agricultura e ao mesmo tempo ao noviciado. Tinha lá a criação dos seus cachorros. Então, quando soube que queriam vender, não quisemos nada além dessa casa, que tinha sido durante 600 anos uma casa dos religiosos do grande São Bernardo, transformada numa casa de não sei o quê. Poderia ter sido até mesmo uma casa má. Então,
nos reunimos com os 5 senhores do Valais. Senhor Genonde, Senhor Raucis, Senhor Marcel Pedroni, seu irmão Alfonso Pedroni e eu mesmo, e decidimos formar uma associação e comprar essa casa do grande São Bernardo. Vamos lá, veremos se ele encontra uma destinação. Já tinha sido proposto ao Carmelo de Montelimar, que desejava se instalar por lá, mas a asa não conveio. Agora, existem alguns beneficiados que estão lá dentro, mas tenho a impressão que não ficarão. Enfim, pode-se ver, conversar com eles. Se fordes até lá, está bem. Caso não vos convenha, ireis embora. A ideia era boa. Então fomos visitar a casa dos beneficiados. Foi a primeira vez que encontrei o senhor cura de Rides. O senhor cura de Rides foi muito satisfeito em pensar que poderia ter, talvez, seminaristas não longe de si, do seu lugarejo. Visitou-se a casa e cantou-se um Salve Regina na capelinha de Nossa Senhora dos Campos. Era quase uma ação de graças. Ainda não estava fechado, mas, enfim. As coisas se precipitaram verdadeiramente. Aconteceu que a providência nos ultrapassou. Era preciso andar e encontrar padres para cuidar dos jovens que viriam para lá. Os beneficiados não permaneceram e mestre Louvei me disse: Bem, aí está, à vossa disposição. Quando quiserdes, podereis vos instalar. E depois acertaremos. Foi o que fizemos. No mês de outubro, viemos nos instalar. Já eram 2 etapas importantes. Vejam, uma casa em Friburgo e a casa de Econe. 3 seminaristas de um lado, o que não era grande coisa. Mas depois um outro veio se juntar, o abbé Waltz, o que somava 4, depois o abbé Cotard, o que fazia 5. 5 em Vignetats e 11 em Econe. Já era um bom começo. A aprovação. Entretanto, era preciso saber se Dom Charrière estava de acordo com essa famosa sociedade. Sim ou não? Fui com muitas dúvidas e temendo muito que ele não aceitasse. Estávamos em novembro e ele me disse: Sim, concordo, estou de fato de pleno acordo. Chamarei o secretário. E ele disse ao secretário: Preparai um documento e etc. Batei a máquina minha aprovação canônica dos estatutos da Fraternidade São Pio X, fundada por Dom Lefebvre e etc. Disse comigo mesmo: Não é possível. Estou sonhando. Isso não é possível. Eu me vi então retornar com os estatutos, a assinatura de Dom Charrière e a minha para os seminaristas, em Vignetas, e lhes dizer: Bem, aí está. Os estatutos da fraternidade estão aprovados. Oh, eles não acreditavam. É um sinal da providência. Aprovados pelo bispo local, é formidável, porque 3 meses depois foi Dom Mami que o sucedeu. Já estava contra nós. Não queria que Dom Charrière, do qual era o vigário-geral, desse a sua assinatura a essa fraternidade. Ele não estava de acordo, mas estava feito. E depois foi o nascimento da congregação das Irmãs da Fraternidade São Pio X. Aí está a história de Econe. Vocês a conheceram. Depois foi a história das irmãs. A primeira que se apresentou para ser irmã da fraternidade pensava que a fraternidade já existia. A fraternidade das irmãs ainda não existia, mas já existia na minha cabeça. Então ela se apresentou. Estava decidida, queria entrar na fraternidade, nas irmãs da fraternidade. Que fazer?
Não me sentia capaz de fundar uma congregação de religiosas, mas gostaria muito que houvesse uma. Então ela veio, com uma outra moça, e depois Irmã Maria Gabriel veio em socorro, e etc. Madre Maria Gabriel era a própria irmã de Sua Excelência, missionária do Espírito Santo como ele. Epílogo. A providência com toda certeza nos puxou. Eu fui um peso, assegurado a vocês tinha pés de chumbo. Mas fui arrastado, sempre um pouco mais, estava preso. E agora, vocês conhecem a história da fraternidade. Nesse caso, não posso dizer que fosse eu, verdadeiramente, quem dizia: vou fazer aquilo, isto será assim, e penso que, e vejo que. Não houve nada disso. Constato, e vocês também puderam compreender, que toda a minha vida foi a mesma coisa. A cada momento é sempre a providência que decide. Eu antes resisto, não sou inteiramente de acordo, não sou inteiramente desejoso. Mas ela me puxa mesmo assim. Ah, não, é preciso crescer. Seguida, depois minha fé, vejo com efeito que o bom Deus abençoa as coisas e tudo vai bem. Dê-o graças. Esperemos que continue assim.